Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é terça-feira, 10 de setembro. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Uma nova forma de fazer jornalismo? No programa de hoje você confere uma entrevista especial sobre o Mídia Ninja. O tema foi tratado durante a aula inaugural dos cursos de comunicação da Unicinos. No estúdio a gente fala mais sobre esse fenômeno e como ele está influenciando os veículos de comunicação e as coberturas colaborativas. No Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, você confere uma entrevista sobre esse assunto polêmico. E tem ainda a previsão do tempo para quarta-feira no Vale dos Sinos e em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Ori, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Nesta segunda-feira aconteceu no campus da Unicinos em São Leopoldo a aula inaugural dos cursos de comunicação. A palestra contou com a presença de Bruno Torturra, cofundador do Mídia Ninja, e com o professor e pesquisador Fábio Malini, da Universidade Federal do Espírito Santo. Os palestrantes estiveram nos estúdios da Unicinos FM e conversaram sobre as temáticas que serão abordadas durante a aula inaugural. Os destaques desse papo você confere agora aqui no Conexão. Camila, que eu mostramos para você agora. Começar falando então um pouco sobre esse Vem Pra Rua também, né? Que eu acho que é um fenômeno que está muito em voga ainda, o pessoal ainda fala muito sobre isso, até por isso vocês dois estão aqui também, né? Certamente para conversar com os alunos de jornalismo, de comunicação aqui da Unicinos e falar um pouco da Mídia Ninja também, né? Que acho que quem está ouvindo agora o Pista Livre e não sabe do que se trata... Faz tempo que não li um jornal, talvez ainda, né? Mas talvez não esteja também utilizando bem a internet. As redes sociais também não está vendo bem, mas é legal dar uma contextualizada no começo, né? Pra gente conversar um pouco sobre isso. Bom, Mídia Ninja é uma sigla, na verdade, é Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação. É uma rede de jornalistas e comunicadores independentes que nasceu gradativamente a partir de 2011, quando a gente começou a fazer experiências de streaming na rua, que é a transmissão ao vivo, né, pela internet, a partir de celulares ou de equipamentos simples e tal, mas ganhou o nome de Mídia Ninja esse ano só, quando a gente fez a nossa primeira cobertura no Fórum Social Mundial na Tunísia. Tinha muito pouca gente que seguia a gente e tal, e no contexto das manifestações, a gente acabou repercutindo muito, ganhando muita visibilidade pública e tal, porque a gente estava passando o que acontecia nas ruas ao vivo, não só nas capitais, mas no país inteiro, mais de 50 cidades. E como é que rolou isso, assim, para vocês, para o grupo, essa organização, digamos assim, de como mostrar, enfim, essas manifestações? Como é que isso foi acontecendo? Como é que vocês foram se organizando e também recebendo material? Como é que isso rolou? Na verdade, assim, a parte técnica é mais fácil do que parece, na verdade. A gente já tem os recursos todos na mão para quem tem um smartphone, para quem tem uma conexão razoável com a internet. O grande desafio era como é que a gente coordenava isso em rede e criava um território que fosse capaz de repercutir nacionalmente pautas locais, né? Que uma pessoa não fosse, que um jornalista independente não fosse sozinho, que ele tivesse uma base de apoio grande. Essa rede se estruturou em torno de dois eixos principais, que é a Pós-TV, que a gente vem fazendo desde 2011, que é uma rede de streaming, ainda existe, é um canal de streaming num site, mas que a gente trabalhava mais estúdio e debates, então a gente usava as sedes dos coletivos, os equipamentos dos coletivos culturais presentes em mais de 200 cidades do país como potenciais estúdios e redações. E foi assim que a gente começou a articular a Mídia Ninja também. E Fábio, como é que a pesquisa vê isso, então, esse movimento da Mídia Ninja, esse movimento do Vem Pra Rua? Como a pesquisa está enxergando isso nesse momento? Eu acho que o Vem Pra Rua, né, esse fenômeno que acho que a gente pode datar com dia 17 de junho, embora ele tenha uma batalha ali, que eu até chamei no texto de Batalha do Vinagre, no dia, se não me falha a memória, 13 de junho. Né? Acho que o fenômeno ele se torna brasileiro a partir do momento em que ele ganha um impacto generalizado, com aquelas imagens em Brasília, as imagens em Belo Horizonte, as imagens em Vitória, por exemplo, em Vitória, onde eu moro, né, 100 mil pessoas na rua, a quantidade, Vitória tem 350 mil pessoas. Né? Então, essa nacionalização, né,
dos protestos, ela vai acontecer no dia 17 de junho. Não é à toa que a gente, lá no Espírito Santo, a gente ficou pesquisando, né, através de uma série de ferramentas que nós temos lá, o volume, por exemplo, de tweets. E só com a palavra protesto, né, no dia 17 de junho foram 330 mil tweets. Só com a palavra protesto. Imagina as outras palavras. Aqui, com os protestos aqui no Rio Grande do Sul, né, o que a gente conseguia perceber no Twitter, né, muitos tweets com informações que a gente não conseguia visualizar nos grandes grupos de comunicação. Uhum. Então, são algumas informações de coisas que estavam acontecendo na rua, ou seja, as pessoas estavam na rua e estavam tweetando aquilo que estava acontecendo, e a gente não conseguia ver isso refletido nos grandes grupos de comunicação. Como é que as redes sociais afetaram ou influenciaram de alguma forma essa participação política das pessoas? Eu acho que as redes, elas acabam criando a ideia de que os pontos de vista, eles são distintos, né, e também únicos. Então, de certa maneira, nenhuma verdade é absoluta na rede, né? Qualquer conteúdo, ele tem, né, diferentes perspectivas. E essas perspectivas, elas aparecem em tempo real. É claro que também uma estrutura de mídia, mesmo as estruturas de mídia tradicionais, os jornalões, né, há muito tempo, não é agora, que não consegue estar em todos os lugares. Por exemplo, as assessorias de imprensa, elas ocuparam muito o lugar que era até do jornalista. Então, ou seja, um fenômeno como esse, extremamente intenso, é claro também que os jornais não conseguiriam estar em todos os lugares. No entanto, as pessoas, como elas estão muito aparelhadas, né, de diferentes dispositivos de comunicação, elas jogam para a rede, que elas não têm tanta audiência. O grande fenômeno, por exemplo, talvez desses protestos no Brasil, a grande inovação foi a criação já do primeiro canal de forte audiência no Brasil, que é o Mídia Ninja. Outros surgirão a partir de agora. Né, já começam a surgir anônimos, black blocs, né, são também modalidades de criação de audiência bem distinta, né, que não passa muito pelo jornalismo. Mas também é importante salientar, voltando à primeira pergunta de vocês, que o protesto no Brasil é desencadeado por um conjunto de outras hashtags. Somos todos Guarani Caiovás, Passe Livre em Porto Alegre, porque faz parte da genealogia, Passe Livre em Vitória, em 2011, em Florianópolis, ou seja, a luta pelo Passe Livre, né? A questão do mensalão, porque Feliciano. Muito anti-Feliciano. Por exemplo, essas redes todas, nós temos todo o histórico dela, e isso é importante. Né? E uma coisa que a gente vê muito também, né? O Bruno já recebeu essa pergunta, acredito, várias vezes, né? O Mídia Ninja é jornalismo? E como também tu na verdade encara isso? Porque o jornalismo, claro, a gente sabe que existe a apuração e depois, claro, tu vai e escreve tua matéria, tu edita na televisão, ou sei lá, monta aqui um programa de rádio e faz isso. O Mídia Ninja, ele tem uma outra ideia, né? Então seria um outro tipo de jornalismo, na verdade? Passar as coisas sem edição não é uma invenção nossa. Isso existia, sempre existiu. As próprias transmissões ao vivo de rua é algo que a grande mídia parou de fazer porque estava se sentindo um pouco insegura de ir para a rua, mesmo antes dos protestos começarem. A Rede Globo, por exemplo, tem muitos anos que eles não têm mais nenhum programa ao vivo. Checar, apurar é um processo parte disso, mas que diz respeito a uma outra modalidade também, que é a própria reportagem. Eu acho que a gente faz, sim, o jornalismo. A gente pode discutir se tudo que a gente faz eu acho que talvez não. Existe muito ativismo mais puro mesmo, mas eu acho que a discussão mais interessante é a gente abrir o que é o jornalismo hoje em dia, enfim. Então, como é que a gente vai estabelecer essa fronteira clara? Vai ser apuração? Vai ser um editor? Vai ser o chefe? Vai ser um veículo? Vai ser o quê? Onde ele começa, onde ele acaba, o jornalismo, né? Eu acho que o mais importante é a gente abrir essa fronteira e esse campo de que todos são comunicadores públicos. E a partir disso a gente pode rediscutir o que o jornalismo é. Tem gente que fala que a gente não é jornalista porque a gente não está sendo remunerado. Tem gente que fala que a gente não é jornalista porque a gente não tem o diploma. Tem gente que fala que a gente não é jornalista porque a gente tem um lado. Mas aí eu pergunto assim, tá, então se você estiver sendo mal remunerado, você é um jornalista?
Se não estiver ganhando nada, você não é. Se estiver ganhando um salário de fome, como muito jornalista ganha hoje em dia, você é, né? Se você tiver um diploma, isso automaticamente te faz. Então, esse debate eu acho muito rico, muito interessante. Eu não tenho essas respostas, mas eu me arrisco muito a ir para a rua e ver e esperar que essas respostas cheguem até mim também. Se a literatura, né, ela passa ainda por grandes alterações exatamente nessa figura do narrador, acho que o jornalismo há 70 anos está com essa mesma figura. Essa figura não dá conta. Porque a Eliane Brum é muito compartilhada. Porque ela entra na cena, ela está no acontecimento. Isso é uma forma também de contar, que está brotando cada vez mais nessas manifestações. Bom, quero agradecer então a presença de vocês aqui com a gente, conversando então sobre a aula inaugural da Unicinos, né? Bruno Torturra e Fábio Malini conversando com os alunos aqui da Unicinos. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado. Obrigado. A íntegra da entrevista em áudio pode ser conferida no Mixcloud da Rádio Unicinos. O endereço é mixcloud.com/unicinosfm. Depois do intervalo, nosso assunto continua sendo Mídia Ninja. No estúdio vamos falar sobre como esse fenômeno está influenciando os veículos de comunicação e as coberturas colaborativas. Não saia daí, a gente já volta.